Estamos começando o nosso intensivão SJCC. Bem-vindos! Olha só o nosso time, os estudantes do Colégio Diocesano. Bem-vindos! E também, olha só o nosso time de peso. Oi, professores! Todo mundo muito animado, com muita energia, que tá só começando o nosso programa especial pra você, fera, pra te preparar, pra você mandar bem para as provas do Enem. Sei que você estudou muito, sei que você tá preparadíssimo e agora, ó, é hora de desopilar, é hora de relaxar, de aprender alguns conteúdos, algumas dicas, para que dê tudo certo na sua prova. Boa sorte pra você e vem chegando, vem com a gente, vem aí no nosso YouTube que funciona 24 horas com a programação ao vivo da TV Jornal Interior. Então acompanhe, compartilhe e avisa a todo mundo, olha que tem muita gente aqui. Pronto, preparado para te levar muito conhecimento para esse dia tão especial das provas do Enem. Então vem comigo, estamos chegando com esse programa massa para você, fera, para você que tá ligando a TV agora, seja bem-vindo. É mais uma edição, a edição 2024 da preparação para as provas do Enem com o intensivão SJCC. Já que a gente chegou, bora começar a estudar agora. Bem-vindos, estudantes do Colégio Diocesano. Que bom ter vocês aqui. Fiquem à vontade, podem sentar. Esse espaço é nosso. A gente vai bater papo muito bacana por aqui. E também estou aqui com os professores, que eu já apresentei do Colégio Diocesano. Podem sentar. A tia Jailma deixa. Todo mundo muito comportado, porque chegou a hora da gente fazer para você aquilo que a gente sabe de melhor. Levar um entretenimento de qualidade. Levar para você esse programa tão massa, tão esperado por todos os feras. Simbora? Simbora para esse nosso programa especial. Muito obrigada a você que está ligando a TV agora, você que já compartilhou o nosso programa, você que está acompanhando pelas redes sociais. Bem-vindos, eu sou Jailma Barbosa e que bom estar com você aqui em mais um ano tão especial de intensivão SJCC. Vamos começar estudando? Eita, olha aqui. Quem será o primeiro que eu vou chamar para esse nosso momento? Deixa eu ver. Estudantes, vocês preferem começar por interpretação? Vamos jogar essa interpretação? É bom? Cadê a plaquinha que eu combinei tudo com eles agora? Cadê a plaquinha? Cadê a plaquinha? Vamos começar com a interpretação? Então, vem pra cá, porque esse nosso dia, esse nosso programa é pra te preparar para essa prova de redação, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas, tudo que vai acontecer no próximo dia 3 de novembro. Programa preparatório, esse é só o primeiro, viu? Vem o segundo também. Então, vem pra cá, professor Aramis! Vem, professor! Bem-vindo! Não chega triste não, viu? De forma nenhuma. A gente não pode ficar triste nessa etapa. Aqui pra levantar essa energia. Eu sei que você estava ensaiando. Como é? Só no passinho. Professora Miss, que alegria tê-lo mais uma vez aqui na nossa edição 2024 do Intensivão SJCC. Oi, tá muito difícil para esse ano, professor? Olha, a gente pode dizer que não. Eba! É um prazer muito grande, Jair, estar aqui com você, com toda essa galera massa do Colégio Diocesano de Caruaru. Nós vamos trazer algumas informações importantes, como eu falei, acerca de interpretação textual. Todo mundo sabe a importância da interpretação, não só especificamente, Jailma, para a área de linguagens, mas como interpretação é importante para todas as áreas, né? Para ciências humanas, que daqui a pouco vocês vão ter um momento bem específico de ciências humanas, para ciências da natureza, para matemática, como é importante você conseguir compreender bem, interpretar o que o comando apresenta, para que você possa desenvolver bons cálculos, né? Então, a gente vai trazer, a partir desse momento, algumas informações importantíssimas sobre interpretação textual. Vamos lá? Olha, nós precisamos entender bem, colocar na nossa mente, que interpretação é um tanto diferente de compreensão textual.
Para que eu possa perceber que uma questão é de compreensão textual, eu vou, logicamente, fazer a leitura do comando, entender tudo o que é especificado, né? E vou perceber, diante da leitura do texto, Jailma, que as informações que eu vou utilizá-las para responder a questão, elas estão ali, dentro do próprio texto. Diferentemente, por exemplo, de interpretação, que eu preciso ir além, né? Eu preciso realmente buscar as informações que eu adquiri ao longo da minha jornada estudantil, né? Ao longo dos 3 últimos anos do ensino médio, dos meus anos do ensino fundamental, e aí buscar todo esse repertório para que eu possa utilizá-lo e responder à questão especificamente. Então, isso aí é muito importante o estudante colocar, lembrar no momento que estiver respondendo à questão, tá? Outra ideia interessantíssima é a análise geral das questões, né? Eu sempre digo o seguinte, olha, você tem lá uma bateria de questões para que você possa responder, e aí você precisa responder as questões que você tem menos dificuldades, né? Então, comece pelas questões mais simples, as questões que você considera que elas são mais fáceis, e aí, diante disso, diante dessa montagem, dessa organização, né, você vai passando para as questões medianas, para as questões mais difíceis, e assim vai. Então, quer dizer, é uma estratégia que realmente o estudante precisa estabelecer lá no momento que estiver respondendo à prova do Enem. Além disso, uma leitura regular, né? O estudante ele precisa estar atento a tudo que o comando realmente apresenta, né, exige a observação dele, e ele consiga, de uma forma estratégica, realizar a leitura do texto. Às vezes acontece de nem ser tão necessário você estabelecer um tempo tão grande na leitura do texto, né, porque a análise global, né, da questão, da estruturação da imagem, vai favorecer esse processo de uma forma mais simplificada. Então, isso é interessante observar também. E a identificação do tipo textual e do gênero textual. Nós sabemos que a prova de linguagens, especificamente a parte de linguagens, né, a parte de interpretação, ela é recheada de gêneros textuais, né? Ela é recheada de diferentes tipos textuais. Então, o estudante ele precisa utilizar o conhecimento prévio, né, o seu conhecimento adquirido acerca dos gêneros, dos tipos textuais, e aí fazer a análise devida, porque isso facilita bastante. Tem mais dica, professor? Tem mais aí, olha, a intertextualidade é algo que é também super presente, né, na prova de linguagens especificamente, né, porque nós vamos perceber a presença de textos dentro de textos. Não é? Um texto que, porventura, você tenha feito a leitura, né, lá no seu 2º ano do ensino médio, e agora ele volta através de uma contextualização, né, para que você possa fazer algumas associações. Então, isso aí é muito interessante. A denotação, a conotação, aquela linguagem figurada, aquela linguagem real, também é muito presente através das questões da prova do Enem. Então, o estudante precisa ter uma atenção específica, né, galera? Né? Todo mundo precisa ter uma atenção bem interessante para reconhecer quando a linguagem está sendo figurada, quando a linguagem não está sendo figurada, a linguagem é real, porque isso vai ser realmente o diferencial, né? E o reconhecimento dos tipos de linguagens. Olha, praticamente em todas as edições do Enem, nós percebemos questões que elas abordaram, né, os tipos de linguagens. E aí, reunir todas essas dicas, Aramis, é essencial para que você... Eu tenho certeza que quando você olhar para essa prova, você vai lembrar desse programa, vai lembrar das dicas do Aramis, porque, gente, sempre assim, é incrível como todo mundo nos dá esse retorno de que, sim, aquela dica foi importante, aquele caiu. Gostaram das dicas? Sim! Vocês querem mais, professor Aramis, daqui a pouquinho? Sim! Aramis, então vamos fazer o seguinte, vamos continuar essa sequência de dicas, mas eu sei que você volta com mais um pouquinho de conteúdo pra gente, combinado? Perfeito, daqui a pouco a gente volta, galera. Pois é, gente, obrigada, Aramis. E aí? Pegou seu copinho com água, respirou, caderninho de anotações, que a gente tem muita dica pra você. E não para não, sobe o som, DJ! Cadê minha turma? Eu quero que venha aqui para o nosso intensivão SJCC para falar sobre gramática. Professora Márcia! Cadê as palmas, né? Eu escolhi meu cantor
Tá bem-vinda, Márcia. Também tá fãzaça assim de Bruno Mars? Sim. Ainda dá tempo da gente de um show lá em Minas Gerais ainda, viu? Olha, professora, os alunos são seus, os colegas são seus e o palco também. Simbora dar dicas de gramática. Tô aqui atenta, professora. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade, né, da sala de aula, das aulas de gramática. Oi, gente. Para você que está em casa, seja muito bem-vindo a essas dicas de gramática. Bem, Jailma, eles sabem, né, que na prova do Enem, a gramática pura, ela não faz parte bem das questões, né? Mas a gente sabe o quanto é importante saber da gramática, da norma padrão, para fazer a produção textual, né? Então, isso a gente sabe a importância que se tem de elencar os operadores argumentativos, de trabalhar as concordâncias direitinho, né? De fazer a pontuação adequadamente, a regência e a crase tão temida por muitos. Né? Mas a... Ai, meu Deus. Mas a da A. Quando é que eu vou usar a crase, não é verdade? Então, aqui todo mundo sabe de crase, tem que estar na ponta da língua. Eles dominam bem, dominam bem, é. Pois é, Jailma, para você que está em casa, a gente vai falar um pouquinho aí sobre os operadores argumentativos, né? A importância que eles têm, né? Porque são palavras, são expressões que vão realmente juntar aí as orações de vocês, os parágrafos de vocês. É preciso que vocês dominem direitinho a questão da adição, da justificativa, elencar direitinho a questão da conclusão, né? Do D1, do D2, e trabalhar bem mesmo esses operadores argumentativos. Lembrando também que dentro desses assuntos que foram vivenciados na nossa sala de aula, a gente tem as concordâncias, né? E muitas vezes a gente fica na dúvida. Quando se trata de um coletivo, vai saber lá se tem um especificador, se eu posso deixar o verbo no singular, o verbo no plural. E aí a gente também trabalhou em sala de aula a questão de regência, né? Pela questão da crase, que muitos sentem um pouco de dificuldade nessa questão da crase. E é bom lembrar de que o termo que vai pedir a crase, a preposição exigida, né, ela precisa saber também se o termo seguinte ele vai exigir a questão do artigo. Então, é necessário que o aluno domine essa questão do termo regente, do termo regido, ver que preposição vai ser utilizada aí, né, ver se diante das situações eu vou poder ou não utilizar a crase. Eles sabem também que a crase não pode ser utilizada. Quem lembra algum detalhe aí? Levanta a mão. Antes de verbos, o que mais? Vamos lá, tentar lembrar. Pronomes, possessivos. Antes de pronomes. Geral. O que mais? Palavras masculinas. Antes de palavras masculinas. E dentro dessa redação também, a gente trabalhou um pouquinho a questão da vírgula. Por que é que eu posso utilizar a vírgula? Quando eu posso utilizar a vírgula? Então, quando a gente vai trabalhar a questão da vírgula, eu digo muito a eles assim. A vírgula, ela isola o vocativo, a vírgula, ela isola o aposto, a vírgula, ela isola as orações adverbiais, né, as expressões adverbiais, os elementos explicativos também dentro do texto, ou seja, por exemplo, palavras que eles tanto usam nas produções de texto, né? Então, eu desejo a vocês, feras, a vocês que estão em casa também acompanhando, que vão prestar aí o Enem, boa sorte, boa prova, vocês estão preparados e acreditem que já deu certo. Um abraço bem grande. Arrasou, professora Márcia, obrigada, que alegria tê-la aqui novamente. Gente, vocês estão demais, afiadíssimos. Parabéns para vocês. Mais uma vez, salva de palmas. Professores, aplaudam esses alunos tão maravilhosos que vocês puderam presenciar aqui nesse grande... Vocês estão dando um show de conhecimento, viu? Estou adorando. Agora eu tenho uma curiosidade. Vocês querem ir para a área de humanas, exatas? No meu tempo era assim, é assim ainda? Não, né? Né? Pelo amor de Deus, não diga que eu estou tão ultrapassada assim, não, viu? Levanta a plaquinha para eu ter uma ideia aqui. O que é que vai predominar no nosso grupo? Biológicas, humanas, exatas. Tem um pouquinho de tudo aqui. Uma dica. Qual é o seu sonho? O que é que você quer ser quando crescer? Meu sonho é ser médica, desde pequena. Eita, Marina, que linda. E aqui é? Qual curso também? Medicina também. Só porque é o mesmo nome dela, né? A gente combina até nisso, né? Elas disseram desde pequenininha, acho que a gente tá aí. Eu sou grande. Vocês são grandes aqui, professor?
Tá grande, né, Aramis? Tô crescendo. Olha, daqui a pouquinho fiquei curiosa para saber de vocês também, viu? Daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouquinho, porque a gente vai continuar ainda nessa nossa linha de muitos conhecimentos da nossa língua portuguesa, que vocês estão mandando muito, 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 muito bem. E eu quero, sobe o som, DJ, vamos animar novamente. Olha, música maravilhosa pra gente aprender agora as dicas de literatura. Professora Mônica! Professora, eu quero agora aprender muito sobre as suas dicas. Vamos embora. Bem, a gente pode pensar quem é o aluno que vai se dar bem verdadeiramente no Enem. A gente já pode até antecipar, tá certo? A gente já pode vislumbrar o futuro e dizer: o aluno que se dar bem no Enem é aquele aluno que lê. Esta é, sem dúvida nenhuma, a grande dica. A leitura. Por quê? Porque a leitura vai ajudar não só nas questões de literatura, como também na redação. Lembrando que um dos grandes argumentos, argumento de muito peso na redação, é o argumento de autoridade, ou seja, aquele em que você faz citações. E como fazer citação se você não conhece as obras? No Diocesano, nós trabalhamos sempre com os livros e apontando como se pode usar, em que temas se pode usar, como trazer essas obras para a redação. E aí eles estão ali, ó, felizes, exatamente porque sabem como fazer isso. Então, lei é o grande diferencial, tá certo? Não se pede mais como há muito tempo se fazia nomes de autores, tempos, nome de personagens, características. Não, o que se cobra no Enem é exatamente a compreensão, a interpretação da obra. É você entender que você leu aquela obra para entender melhor o mundo, para compreender melhor o ser humano, as ações humanas, o porquê que isso acontece em nossa sociedade, o porquê de algumas questões ultrapassar a barreira do tempo. Por exemplo, a gente lê alguns livros em sala de aula e os meninos dizem: meu Deus, mas naquele tempo isso já era um problema? Sim, e como é que eu vou saber isso? A partir desse olhar para a literatura. Algumas pessoas até um tanto equivocadas dizem assim: mas nem apareceu muito de literatura na prova? Não já ouviram esses comentários? Aí não assistiu de Aramis, não interpretou direito, né? Não é? Mas, na verdade, é porque o que se pede mesmo é a interpretação, é a leitura do livro, tá certo? E nós temos alguns nomes que são figurinhas certas no Enem. Por exemplo, Machado de Assis é um dos que mais aparece. Carlos Drummond de Andrade é o autor de todas as edições do Enem em que mais apareceu. E por que Machado de Assis? Por que Drummond? Exatamente por aquilo que eu havia dito antes, pela compreensão do ser e pela compreensão de mundo. Ninguém melhor para fazer isso do que esses dois autores. Mas a gente também pode pensar em outros, não é? Por exemplo, os modernistas de primeira fase, alguns românticos, mas ter sempre em mente Machado, Drummond e tudo aquilo que eles nos disseram. E outra coisa, né? O básico. Mas não só de clássicos vive o Enem. A gente precisa também estar muito atento ao que está acontecendo na literatura dos nossos dias. E aí, um fenômeno dos nossos dias em questões de obras literárias é o que nós chamamos hoje de literatura preta. Né? Então, são autores como Conceição Evaristo, que parece que se multiplica. Conceição Evaristo está em todos os lugares, certo? E que traz essa vivência da mulher preta, da mulher pobre, da mulher, sem estigmas, sem idealizações. E isso é importante também a gente entender, para entender também o que está acontecendo na sociedade hoje, sem dúvida. E Itamar Vieira Júnior, claro, né? A gente não pode, de forma nenhuma, esquecer. O livro Torto Arado já ganhou todos os prêmios que poderia ganhar, e ainda tem alguns aí para arrebatar. E aí, vê só. Ano passado, nós tivemos esses dois autores na prova do Enem, o que não foi
surpresa. Por quê? Porque se são autores tão importantes e que dizem tanto hoje, como não estariam. E, para finalizar, o que é que a gente não pode esquecer de jeito nenhum na prova do Enem? A linguagem. A literatura é feita de palavras, é o trabalho com a palavra. E cada autor vai fazer isso de uma forma diferente. Mas a gente pode pensar em alguns autores que se destacam exatamente pela linguagem. É Clarice Lispector, é o próprio Machado de Assis, é Guimarães Rosa, que já apareceu diversas vezes no Enem. Então, a linguagem é algo importantíssimo. Por quê? Porque eu não posso ficar presa somente àquilo que está escrito, mas ir além. Coisa linda, obrigada, professora. Dicas maravilhosas, não foram? Professora, parabéns! Obrigada. Dicas incríveis aqui com a professora Mônica. Gente, tá faltando mais alguém aqui, mais algum conteúdo? Vocês estão sentindo falta de alguma dica preciosa, tipo, sei lá, redação? Será? Vamos chamar? Mas é que eu estou sabendo que vocês fazem redação muito bem. Vocês querem ainda alguma dica de redação? Sim! Vamos chamar Aramis de volta! Muito bem. Olha, menino, só traz funk pra tu. Só E aí, fé, galera, só fé. Só tem que ter fé, viu? Ó, só fé pra gente fazer uma boa redação. Valendo muito ainda a redação, né, Aramis? Exatamente. Vamos lá, professor. Quais as dicas, então, pra alguém tirar aí uma redação nota 1000? Pois é, veja só, é muito importante, né, você se organizar para a prova de redação, porque no primeiro dia, claro que vocês vão ter um tempo a mais, né, do que no segundo dia, para que você possa preparar um bom texto, você possa colocar realmente em pauta as informações que você adquiriu ao longo dos anos. Veja, por exemplo, os alunos que estão aqui conosco na plateia, eles tiveram uma preparação ao longo do primeiro, do segundo, do terceiro ano, com a discussão de diversos temas, de diversas informações importantes, até porque nós não sabemos qual tema realmente nós vamos precisar dissertar a respeito dele. Então, eu trouxe aqui algumas informações, as últimas informações importantes para que você amanhã possa realmente colocá-las em pauta na sua prova de redação. Então, como a professora de literatura, a professora Mônica falou, o hábito da leitura é muito importante, né, para que você se saia bem na construção do texto, né? Se você não ler, consequentemente, você não tem um repertório. Claro que vocês se prepararam, vocês buscaram informações para que vocês pudessem contextualizá-las na organização argumentativa, né? Na organização, por exemplo, da proposta de intervenção, que é muito importante na estrutura da redação, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito dela, e aí você se sair muito bem na preparação do texto. Comece pela redação, tá? É muito importante essa estratégia. Até porque a redação vai exigir muito de você, né? Você vai precisar realmente construir uma linha de raciocínio, você vai precisar planejar de uma maneira muito eficiente o seu texto, para que você possa estabelecer as estratégias adequadas, né, para a construção do seu texto, para a construção da sua dissertação argumentativa. Lembrarmos que em uma redação, nós precisamos utilizar uma linguagem totalmente formal, né? Então, informalidades, né, gírias, termos que nós utilizamos na nossa linguagem cotidiana, né, falada, isso a gente precisa evitar. Isso aí é muito importante, né? Introduza citações. Você precisa criar uma estratégia textual, um planejamento textual, né? Nós fazemos isso, né, galera, cotidianamente, né, todas as semanas aqui no colégio, e aí você precisa organizar o texto previamente para que em seguida você possa fazer uma construção bem elaborada. E não esquecendo da estrutura da redação, que todo fera já sabe: introdução, desenvolvimento e conclusão. Dicas incríveis. E aí, vocês estão gostando do nosso intensivão? Quero ouvir aqui minha plateia. Estão gostando? Sim! Pois é, gente. Então, a gente vai tomar uma aguinha rapidinho, respirar. Você aí também. Continua com o teu bloquinho de anotações e tua caneta, que a gente volta no segundo bloco com mais intensivão SJCC, que ainda tem muita coisa boa pra gente revisar. Não sai daí, continua junto com a gente com esses professores maravilhosos, capazes de
futuro. A gente volta já.